Boa tarde, pessoal. Obrigado Outra pela coisa. presença. Em nome da Dell, queria agradecer a Febraban pela oportunidade. Tá, o Sicredi vim compartilhar um pouquinho com a gente a parceria Dell-Sicredi. E queria aproveitar para introduzir o Marco, perguntando para o Marco, sobre o crédito cooperativado no Brasil. Como é que o Sicredi está inserido nesse mercado? Boa tarde, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui representando o Sicredi, representando toda a equipe de tecnologia que a gente tem, para apresentar um pouquinho da nossa evolução tecnológica. Agradeço a Dell por ter cedido esse espaço aqui para que a gente pudesse contar um pouquinho dessa jornada para vocês. Bom, falando um pouquinho de quem é o Sicredi. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Nós hoje possuímos uma carteira de quase 7 milhões de associados. Somos 40 mil colaboradores e estamos presentes em todo o Brasil. São mais de 2.500 agências no Brasil. E, ao contrário do mercado, nós continuamos expandindo ainda mais para chegar e alcançar mais a comunidade. Nós, do Sicredi, preservamos aquilo que é a nossa essência, um relacionamento mais próximo e tentando sempre trazer para nós aquele público mais jovem e aquele associado mais conservador. Com relação à jornada multi-cloud, como é que o Sicredi está inserido e quais são os principais desafios que o Sicredi tem hoje? Bacana, boa pergunta então. A gente trouxe aqui um pouquinho para vocês das principais entregas, principais marcos da nossa evolução tecnológica. Lá em 2017, quando a gente entendeu que a gente precisava fazer mais automação dentro de casa, que a gente pudesse entregar com mais velocidade as demandas de negócio, nós construímos a nossa primeira InfraStore. Foi a nossa loja para provisionamento de ambientes. Naquela época, os ambientes levavam 15 minutos para ser provisionados. Já era um tempo bom, atendiam as nossas demandas, mas ainda faltava algo que a gente veio buscar no futuro. Nesse mesmo ano, nós inauguramos a nossa primeira estrutura da plataforma digital, onde foi que a gente fez a nossa adoção para a cloud pública. Já em 2018, o Sicredi teve uma grande transformação no Sicredi, que tem relação aos times ágeis. A gente queria buscar mais agilidade nas áreas de sistemas, e foi aí então que começou uma experimentação dos times de piloto, para entender se realmente daria retorno para a gente, em termos de agilidade, mudar do modelo de waterfall para um modelo mais ágil. Foi então que surgiu a necessidade da gente entregar uma nova stack tecnológica. Foi aí que a gente criou a nossa primeira cloud privada, toda baseada em OpenStack. Já em 2019, nós entendemos, deu certo a nova stack tecnológica, mas agora como é que a gente vai dar mais agilidade para 70 times ágeis que se montaram naquela época? Foi aí então que a gente teve a ideia e construímos dentro de casa um portal do desenvolvimento, que nada mais é que uma interface gráfica onde os próprios times podem ter o seu próprio provisionamento de infraestrutura com o desenvolvimento de códigos de microserviços. A gente criou uma estrutura toda baseada em Kubernetes, que é uma tecnologia mais moderna, para que esses microserviços fossem possíveis de ser provisionados. Nessa tecnologia, a gente experimentou algo mais rápido. Levou 2 minutos para provisionar uma máquina. E, a partir disso, a gente começou a fazer outros experimentos. Em 2020, o Sicredi mergulhou na estratégia de cloud, querendo, assim, entender qual seria o futuro da cloud pública dentro do Sicredi e o que faríamos no futuro com o nosso data center. A partir daí, a gente fez algumas descobertas que o Sicredi tinha uma alta eficiência dentro do on-premises, e a partir daí a gente começou a estabelecer o nosso modelo como um modelo híbrido, o qual a gente teria um modelo de decisão para definir onde o workload teria mais velocidade, mais eficiência para atender as demandas do negócio. Aí, então, a gente montou o nosso primeiro portal de integração com a nossa Dev Console, integrando a cloud pública com a privada, para cada vez mais os nossos provisionamentos de serviços serem agnósticos para a entrega de serviços com mais automação. Depois disso, a gente evoluiu essa cloud privada, pois entendemos que aquele pequeno case para entregar para 70 times ágeis
virou mais de 2.000 microserviços. Hoje, atualmente, os microserviços já são mais de 3.500 microserviços dentro do Sicredi, o que é um baita case para nós. Então, a gente fez o que a gente consolidou essa evolução da cloud privada, trazendo mais alta disponibilidade e integrando tudo para o provisionamento escalável. A gente ampliou essa capacidade computacional para que a gente tivesse mais autonomia e os times tivessem mais velocidade nas suas entregas. E aí, a gente também fez uma descoberta importante no nosso case. Descobrimos a Dell com o modelo Apex, que fazia muito sentido para a nossa busca de objetivos, que é mais eficiência para o nosso data center on-premise. E quem vai contar para vocês um pouco dessa história é o André. Muito bom, Marco. Aproveitando então, André, me conta como é que o Apex da Dell apoiou essa estratégia que o Marco acabou de contar. Ótima pergunta aí, Tubino. Até a implementação do modelo as a Service, né? O time técnico do Sicredi, ele tinha um olhar muito mais para funcionalidades, né? E as nossas projeções eram baseadas em baselines do passado e, por certas vezes, não representavam as necessidades do negócio no futuro. E isso poderia gerar alguns problemas, como falta de espaço ou ociosidade e até mesmo inibir novos negócios, né? O Sicredi, ele vem buscando cada vez mais unificar os seus indicadores. Nós temos os nossos OKRs estratégicos, né? E esse desafio foi trazido para dentro da infraestrutura para que a gente pudesse conectar os nossos objetivos táticos, as nossas métricas, com esses objetivos estratégicos. Então, para empresas que estão passando por esse processo de transformação ou de evolução digital, né, que buscam eficiência, buscam agilidade e previsibilidade, esse modelo ele se encaixa perfeitamente, né? Eu diria que uma das principais vantagens desse modelo de contratação, né, o as a Service, é a redução de custos. A gente consegue uma eficiência tanto de custo, espaço, né? Ao invés de a empresa fazer por que disso? Ao invés de fazer um alto investimento, né, na compra de um equipamento, a empresa faz um investimento upfront, paga por aquilo que usa, né, e assim gera uma economia significativa no orçamento de TI. Hoje eu consigo dizer para o negócio o valor de 1 GB de armazenamento, né? Isso é muito importante. E além disso, o Apex nos apoiou a construir um modelo de custos de infraestrutura em que eu consigo dizer para o negócio quanto custa 1 GHz de vCPU, 1 GB de memória, 1 GB de disco, isso contando todas as camadas da infraestrutura de base. Outro ponto muito importante, acho que é uma das melhores vantagens também, é a questão da agilidade, né, para novos projetos. Picos de utilização, picos de sazonalidade. Então, a empresa ela contrata de forma rápida e eficiente, né? E paga somente pelo uso. Não vai, né, pagar na frente aquilo que tu vai usar só daqui a 2, 3 anos. Perfeitamente. Eu vou dar um exemplo simples o que nós temos, né? Hoje nós temos uma base instalada muito maior do que eu estou usando e eu estou pagando somente aquilo que eu uso, né? Se o negócio propor hoje, André, eu preciso de 100 terabytes de armazenamento de forma rápida, eu vou conseguir atender, eles não vão precisar esperar o processo de aquisição, né? E ainda eu vou conseguir dizer o valor. Tu já sabe quanto vai pagar. Porque isso já está definido em contrato. Muito legal. E aproveitando, já que a gente está falando de capacidade, para quem não conhece muito o Sicredi, quantos petabytes hoje o Sicredi tem de armazenamento com a Dell? Essa é uma pergunta bem técnica, mas ela é bem importante, né? Por quê? O Sicredi é uma empresa que está em constante ascensão, né? A gente cresce mais de 20% ao ano, né? Uma base de associados perto de 7 milhões. Com isso, cresce também a quantidade, o consumo de produtos ofertados, né? Então, consequentemente, a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento, né?
Quando a Dell ofereceu lá atrás esse modelo de contratação, nós fizemos vários estudos para validar a viabilidade e ver se era eficiente. Então nós iniciamos lá em janeiro de 2022 contratando um storage para o nosso ambiente de não produção. E hoje esse modelo não atende só o nosso ambiente de não produção, como todo o ambiente produtivo, né? E recentemente ele também adquiriu o modelo Apex para o nosso serviço de compartilhamento de arquivos. Então, essa capacidade de expandir, assim como o Sicredi expande, é o que nos faz acreditar nesse modelo, né? Atualmente a gente tem 4 equipamentos no modelo Apex, com quase 7 petabytes efetivos de armazenamento, sendo que a nossa média de consumo está em mais ou menos 60%, e eu pagando Só 60%. só 60% aquilo que eu estou usando. Legal. E aproveitando, então, quando vocês foram adotar essa nova tecnologia que a Dell estava trazendo, esse novo modelo de contratação, como é que foi a análise com relação ao mercado, a concorrência? A concorrência também tem modelos que dizem ser parecido com o modelo da Dell. Como é que vocês fizeram essa comparação? O modelo, ele se apoiou junto com a estratégia do Sicredi. O Sicredi tem uma estratégia de cloud híbrida, né, com workload placement, com critérios de agilidade, eficiência, disponibilidade, entre outros, né? Então, a gente precisa de agilidade, a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser eficiente. E a infraestrutura on-premises, no nosso data center, ela precisa oferecer para o negócio a mesma experiência que qualquer outra infraestrutura na nuvem oferece. E hoje tu consegue ter isso? Hoje eu consigo ter isso. Muito legal. E em relação ao dia a dia, a parte de operação, que é que tu está mais focada mesmo no dia a dia, de como tocar o ambiente, o que esse modelo de contratação dessa infraestrutura como serviço mudou no dia a dia do Sicredi? Eu diria que operacionalmente nada, né? É claro que a gente continua fazendo as nossas projeções, né? Porque pensando em custos de infraestrutura, existem várias variações, né, que podem interferir dentro do custo de infraestrutura, mas o que de fato mudou foi a eficiência, né? Se for pensar assim, em comprar um equipamento e pensar em upgrades do futuro, quanto eu tenho que crescer ele, né? Aí tem variações cambiais, vales de sazonalidade que podem interferir nesses custos de infraestrutura. Então, esse modelo, eu já sei o valor gigabyte de 3 a 5 anos para frente de quanto vai custar Então, tu consegue prever o teu crescimento, sabendo quanto tu vai precisar crescer, se essa infraestrutura já está dentro de casa e quanto ela vai custar efetivamente. Perfeitamente. E além disso, tem outros pontos, né, Tubino? A gente não teve necessidade de orçamento para treinamentos, né, para transferência de dados. O storage está ali, né, dentro do nosso data center. Não foi necessário transferência de dados para a nuvem, por exemplo, né? E eu consigo essa mesma experiência, né, ofertar essa mesma experiência de pagar pelo uso. Até porque o time que tu tem lá é extremamente técnico, conhece muito bem a infraestrutura que está lá dentro, então também fica muito mais fácil a gestão desse ambiente no modelo muito similar ao que dizem que é mais barato, é mais rápido, então que não necessariamente precisa estar na nuvem para ter todos esses benefícios, né? Perfeitamente. Legal. Não sei se o Marco quer fazer mais algum comentário. Meu áudio está indo. Tá. Complementando a fala, acho que uma das principais vantagens é sair daquele modelo tradicional de orçamento em que tu tem que pensar tudo que tu vai crescer no ano seguinte e tentar acertar essa conta para o ano seguinte. Então, ele transforma aquilo que seria um CAPEX em OPEX. Isso simplifica bastante o nosso modelo orçamentário para a gente ter previsibilidade do nosso crescimento, porque o acompanhamento de quanto a nossa base está crescendo a gente já tinha. O que a gente faltava para o negócio é ter a segurança de que a gente vai ter uma escalabilidade
sem ter que depender de orçamentos. Então, para nós, facilitou muito esse modelo de fato. Então, quem tiver aqui dúvidas ou quiser conhecer um pouquinho mais do nosso case, nos procure aqui no stand, a gente vai estar por aqui na frente. A gente pode falar mais um pouco. De novo, obrigado. A Dell espera todos no Happy Hour hoje, amanhã e depois, que a Dell é a patrocinadora do Happy Hour. E, de novo, obrigado a todos aí e que tenham um bom evento. Obrigado.